Bom dia a todos. Oficialmente iniciando nossa aula de hoje, de que é SMS. Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade à aula de hoje, falando sobre saúde e talvez segurança, a depender do tempo, tá? Vamos começar falando de saúde e, como sempre, tá, pessoal? Para mim, é extremamente importante a participação e a opinião de vocês nessas apresentações, tá? Então, podem, a qualquer momento, levantar a mãozinha, abrir o microfone, para a gente poder incrementar e trazer claramente, óbvio, a experiência de vocês aqui para essa aula, porque essa experiência vai disseminar nesse conjunto aqui para que a gente possa aprender cada vez mais, tá? Eu não sou o dono da verdade, tá? Estou aqui para a gente trocar experiências e mostrar para vocês um caminho e as oportunidades que a gente tem por aí, tá bom? Eu vou deixar o vídeo fechado para que o áudio flua melhor. Às vezes, muito dado circulando na rede acaba interferindo. Eu vou deixar o vídeo fechado, mas a qualquer momento, vocês, quando forem falar, que se quiserem abrir ou não, também fiquem à vontade, tá bom? Um bom dia a todos e vamos lá à nossa aula de saúde e segurança. Ok? Saúde, pessoal, ele é um elemento extremamente importante, porque sem saúde a gente literalmente não é nada, tá? Então, o que é a definição de saúde, né? A saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Então, vejam como esse conceito de saúde ele é amplo, tá? O fato de você não ter nenhuma doença aparente não significa dizer que você está com saúde. O ideal é que você tem que ter um bem-estar físico, mental e social. Esse conjunto, né, essa estrutura é que vai nos dar a condição que nós chamamos de saúde. E aí, a gente, olhando essa definição, a gente diz, opa, eu acho que a minha saúde não está tão boa quanto eu imaginava, não é? Então, vejam, com relação à saúde do trabalhador, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, ela visa a redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, através da promoção de reabilitação e vigilância na área de saúde. Suas diretrizes principais compreendem a integração, a atenção integral à saúde, a participação popular, o apoio a estudos e a capacitação dos recursos humanos. Essa é a política, né, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Tá? Trabalho e saúde. Né? Então, vejam, a medicina, como ela evolui através dos tempos, ela traz enfoque. Professor, Bom dia, João. você pode voltar só para tirar um print ali no último slide? Claro, com Só certeza. para tirar um print. Pronto, pode seguir. Ok, João? Então, o que acontece? A medicina, ela traz e evolui os novos enfoques e novas abordagens, tá, em relação a como construir uma saúde, segurança e trabalho. Tá? A busca, né, essa busca é antiga, né? Então já tem registro, né? Há registros que na China, por volta de 2.700 anos antes de Cristo, aparece o primeiro código terapêutico. O corpo humano pesquisam e cobram honorários para realizar tratamentos. É interessante, pessoal, observar essa questão da questão da saúde, porque há registros também que no Egito já se faziam experiências, já faziam trabalhos de saúde, consultas de saúde, inclusive cirurgias consideradas bastante complicadas, tá? E há bastante registro sobre isso na história do Egito. E da China também, que vocês conhecem, que tem uma ação... a China, ela tem uma forma, né,
Eu digo a China, eu digo a cultura da China, né? Não a China que vende as coisas, que vende, está vendendo muito também. Mas, assim, se você parar para estudar a cultura chinesa, ele não trata a saúde de forma separada. Ele vê a saúde como um todo no corpo do ser humano, que é justamente a principal diferença entre a ciência, a medicina ocidental e a oriental. A medicina ocidental, ela trata, você chega lá e diz, olha, eu estou com a dor aqui. Aí o cara vai e olha, você está com um problema no rim e vai tratar o seu rim. A cultura oriental, em sua maioria, ela busca cuidar de entender o porquê o seu rim ficou doente. E aí ele trata o corpo todo, tá? E aí existem exemplos de pessoas com bastante longevidade ao longo dos anos. Os egípcios, tá? Eles têm procedimentos cirúrgicos, como eu falei ainda há pouco, né? E descrevem os efeitos curativos das ervas. Em 500 anos antes de Cristo, duas linhas, a mística e a racional, se separaram. Isso cabe a Hipócrates, o grego, que é chamado de pai da medicina. Então, vejam, em 500 anos antes de Cristo, houve uma separação das duas linhas, a linha mística e a linha racional. O interessante, pessoal, é que, recentemente, essas duas linhas, elas estão aparentemente se juntando novamente, tá? Aparentemente estão se juntando novamente. Existem diversos cenários onde nós temos a junção da ciência, né, com a fé no tratamento de doenças, né? Então, isso é algo interessante, e eu digo que essas ondas, elas vão e voltam, e, logicamente, vão ter pessoas que vão ser mais adeptas e outras que serão menos adeptas a essa linha de raciocínio, tá? Alguém aqui tem alguma experiência mística na área de saúde? Quando eu falo mística, já foi com a rezadeira? Bom, silêncio. Ó, o João Alisson está dizendo que não aqui. Tá? O Alisson está dizendo que não. Mas eu conheço muitas pessoas que foram, inclusive eu, viu? Eu já fui para a rezadeira quando eu era criança e o negócio deu certo. Mas tudo bem, vamos embora. Tá? Então, a medicina, ela caminhou através do tempo, também através da interligação com o trabalho, que foi se desenvolvendo no decorrer da história. Então, vejam, essa interligação da medicina com o trabalho, eu diria que ela é natural, até porque nós dedicamos uma boa parte do nosso tempo diário e uma boa parte do nosso tempo de vida ao trabalho. A maioria de nós passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Passa mais tempo fora de casa do que em casa, pelo menos a maioria, né? Porque quando chega em casa, já chega moído, aí olha para a cama, já deita na cama e apaga, né? Apaga e no outro dia acorda de novo para ir trabalhar. E o que acontece? É natural que doenças surjam do trabalho, durante o exercício do trabalho, quer seja por conta do trabalho ou não, né? Então, existem doenças que vão surgir por conta do trabalho, como, por exemplo, as pessoas que trabalham com radiologia, as pessoas que trabalham com produtos químicos, tendem a desenvolver doenças. Não necessariamente irão desenvolver, mas tendem a desenvolver. Então, as doenças, elas podem surgir por conta do trabalho, mas podem surgir também por outros motivos. Tá? Então, essa junção da medicina com o trabalho é uma coisa extremamente natural. Bernard
Dino Ramazzini começou a associar o surgimento de determinadas doenças com o trabalho laboral, ao examinar olhos dos homens que limpavam as fossas negras das casas. Conforme o relato dos próprios trabalhadores, era impossível permanecer por mais de 4 horas no local, pois ficariam cegos. Ao saírem para a luz do dia, os olhos estavam vermelhos e irritados, né? Essas fossas negras, pessoal, nada mais são do que os locais onde colocados os dejetos. Existiam trabalhadores que iam até lá para fazer a limpeza, retirar os dejetos. E aí, imagine você entrar num local fechado, escuro, cheio de gases, e passar várias horas por dia lá dentro, removendo os dejetos, né? Então, não é uma coisa fácil. Então, essa foi uma primeira, né? Pelo menos é um registro inicial em respeito a isso aí. Dentro desse cenário, pessoal, a higiene pessoal, ela pode englobar tudo aquilo que se faz para evitar que o corpo e as roupas atraiam e abriguem micro-organismos prejudiciais à saúde. Então, tomar banho, lavar bem as mãos, o rosto e os cabelos, elimina as impurezas da pele. Parece simples e fácil, mas com o passar do tempo, com a rotina, com a pressa, muitas vezes descuidamos de detalhes essenciais. É hora de rever esses hábitos. Vejam, pessoal, a higiene pessoal, ela é algo que, para várias pessoas, parece ser algo simples, mas tem pessoas que têm verdadeiro horror ao banho. Tomam um banho por dia com muita dificuldade. João, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? É verdade, Caio. Tem gente que não gosta de tomar banho, não, viu? Não, foi sem querer, professor. Tranquilo. Tem gente que não gosta de tomar banho. Tem gente que não gosta de escovar os dentes. É complicado, é complicado. E existem países onde a cultura do banho, ela é, digamos assim, reduzida, porque historicamente o local não tinha água em abundância. Então as pessoas tomavam banho uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Locais muito frios, por exemplo, tem pessoas que não tomam banho, né? Elas pegam uma toalha úmida e passam no corpo ao final do dia para fazer sua limpeza, tá? Países como a Alemanha, a França, tem várias pessoas que têm esse hábito. Aqui no Brasil, em função do clima tropical, que existe na maior parte das capitais do Brasil, as pessoas desenvolveram o hábito de tomar banho, né? Porque realmente você está em casa, você dá um pulinho ali embaixo no mercado e volta, o calor você já está suando, então já pede um banho. Mas tem pessoas que, mesmo suados, não são adeptos ao banho. E aí, como foram ditos aqui, pessoal, vejam, o banho, né, a higiene pessoal, ela começa a liberar, ela elimina micro-organismos que vão se desenvolver no corpo, ou que podem se desenvolver no corpo, e vão aumentar a sua longevidade. A história da higiene pessoal, ela não é tão antiga, né? Na Idade Média, os relatos dizem que as pessoas tomavam, a família inteira tomava banho dentro de uma tina, né? Dentro de uma banheira de madeira. Então, a água limpinha, e se tomava banho pela ordem, né? Pela ordem de sexo e idade. Então, o que acontece? Primeiro era o dono da casa, que tinha o direito de tomar banho primeiro. Então, ele entrava naquela tina e tomava banho na água. Sem trocar a água, na sequência, iam os filhos do sexo masculino. Depois que todos esses homens tomavam banho, aí chegava a vez das mulheres. Começava pela mãe, e depois as meninas, e todos por ordem de idade. Ou seja, o mais novo tomava banho numa água, todo mundo já tinha tomado banho. Ou seja, realmente era melhor não tomar banho, né? Porque era a mesma água usada. Imagina uma família com 10 pessoas, né? Você sendo o último a tomar banho. É um negócio bem complicado, não acham?
As principais medidas higiênicas para evitar verminose são lavar as mãos frequentemente, principalmente antes e depois de comer, usar o banheiro e após manipular a terra, você fazer algum serviço na terra. Então, lavar as mãos, que, aliás, devido à pandemia, se tornou mais evidente que é necessário, tá? Ela evita a verminose. A verminose, pessoal, ela é algo, né, que está sendo falado aqui, tá? A verminose é algo extremamente preocupante, tá? Por quê, pessoal? Porque as vermes, né, delas, a mais comum sendo a lombriga, dificilmente uma pessoa não irá tê-la. Por quê? Porque os ovos que a lombriga põe, ela fica no solo em estado de hibernação por até 7 anos. Imaginem, um ovo de uma lombriga, tá? Os ovos de uma lombriga, eles podem ficar no solo, né? No solo, durante 7 anos, até encontrar um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Então, vocês imaginem que uma criança, por exemplo, está chupando uma bala, a bala caiu da boca, e a criança, né, ingenuamente, pega a bala que caiu no chão e põe na boca novamente. Naquele momento, ele pode ter colocado, junto com a bala, algumas sujeiras, entre elas, ovos da Ascaris lumbricoides, né, as lombrigas. E, automaticamente, ela se contamina. O ovo entrou no organismo, ele já entende, né, um ambiente úmido, quente e propício ao desenvolvimento dele, e ele começa a se desenvolver. E ele se desenvolve, a lombriga, como vocês sabem, ela tem uma reprodução assexuada. Então, ela cresce, quando chega na fase adulta, ela começa a se reproduzir sozinha, ou seja, vejam como esse danado é, não precisa nem de um par para se reproduzir, ela se reproduz sozinha. Então, o que acontece? Se não é feito o tratamento, aquela criança infestada com verminose, aquela pessoa infestada com verminose, ela começa a, com o passar do tempo, a apresentar problemas. Cansaço, preguiça, né? Começa a ficar, às vezes, meio amarelado, e surgem os problemas de ordem maior, porque quando há uma infestação por lombriga, hoje em dia, eu diria que não acontece tanto, né? Mas na infestação por lombriga, os ovos, quando em excesso, eles entram na corrente sanguínea e podem se depositar em diversos órgãos do corpo, inclusive no cérebro. Então, os ovos entram na corrente sanguínea e se depositam no cérebro, no fígado, no pâncreas, no coração. Então, existem relatos, né, nos livros de medicina, de cistos que foram formados em órgãos de pessoas e que a origem desse cisto foi um ovo, né, um ovo microscópio de lombriga, que entrou na corrente sanguínea, se depositou no órgão e, a partir dali, se transformou num tumor. Então, vejam que parece ser algo simples, mas não é, né? Então, por exemplo, eu tenho o hábito de, pelo menos 2 vezes no ano, eu tomo remédio para verminose, independente do médico passar. Então, eu vou na farmácia, compro meu remédio para verminose e tomo, tá? Por quê? Mesmo que você não sinta nada, durante um vento, uma ventania, a poeira traz os ovos da lombriga, ela se deposita na sua boca, nas suas mãos, e eventualmente você pode levar a boca e se contaminar. Então, o problema é bem grande. Manter as unhas limpas e cortadas, né? Veja, manter unhas limpas e cortadas. Isso é um elemento básico também, tá? Então, você imagina, quando você entra num restaurante e vai visitar uma cozinha e vê a unha do cozinheiro meio preta, opa, é uma suspeita de que você não deve se alimentar naquele local, né? Nem tão poucas pessoas que lhe servem, né? Então, manter as unhas limpas e cortadas é algo importante. Lavar bem as frutas e verduras. Esse é o outro elemento importante na hora de preparar os alimentos, principalmente aquelas frutas
e verduras que se consomem crua. Caio Silva está perguntando aqui se pode roer a unha. Olha, roer unha, tá? Roer unha é algo interessante e que relata, em alguns casos, que você é ansioso, que você tem problemas com ansiedade. Então, é bom procurar apoio médico para tentar resolver esse problema. Tá certo, Caio? Mas eu tenho um amigo meu que ele praticamente, ele quase tira sangue da unha, porque quando ele fica ansioso, ele rói a unha até chegar no tronco. Então, assim, é bastante complicado. Na verdade, a unha dele está sempre cortada, porque ele rói do polegar ao midinho, todas elas. Quando acaba uma, ele passa para outra, assim, vai roendo as unhas todas. Ela está dizendo aqui, quem tem bruxismo. Bruxismo, pessoal, é também o ato de ranger os dentes, né? É um outro problema. O bruxismo não tem nada a ver com a unha, pelo menos na minha concepção. Se alguém puder me ajudar aí, fique à vontade. Não, professor, é porque, na verdade, eu tenho um bruxismo. Aí eu perguntei à dentista qual seria o motivo. Ela disse, não, é uma questão de ansiedade sua. Aí, por motivo de ansiedade, você tem esse problema. Quer dizer, eu não tinha, né? Acho que surgiu o ano passado, né? Então, assim, os dentes ele vai se Sim, desgastando e fica tudo isso, reto. Parece que você colocou uma prótese, entendeu? Essas coisas assim, fica bem isso, alinhado. Aí o meu é tão alinhado que eu não consigo nem mais hoje roer, né? As unhas, eu não consigo mais cortar nada com os dentes, só consigo só amassar os alimentos. Eita, rapaz, é bronca. Pois é, e assim, o bruxismo, né, como eu falei, e o Heleno complementou aqui, ela ela é nos dentes, né, você vai fazendo uma força nos dentes, vai desgastando o dente, como o Heleno descreveu, e tem pessoas que têm problemas com isso. Então, assim, os tratamentos mais comuns para o bruxismo, em alguns casos, é o uso de prótese, né, uma prótese que você põe, principalmente quando, aí o Edinaldo está colocando aqui, quando está dormindo, né, para tentar diminuir o atrito entre os dentes, né? Coloca uma proteção nos dentes similar, né? Não igual, similar àquela que os boxeadores usam para diminuir o atrito, né? E, logicamente, acompanhamento médico, né? E, assim, a ansiedade, esses problemas que são os problemas modernos, né? Ansiedade, depressão, esses elementos, eles contribuem muito tanto para o roer unhas, como também para o bruxismo. Tá? Então, obrigado aí pela colaboração de vocês, pela participação aí. Beber água filtrada e fervida. Rapaz, isso é um problema, tá? Esse é um problema. Por quê? Aqui, eu acho que todo o estado de Pernambuco se adotou uma cultura de se beber água de garrafão e chamá-la de água mineral. Inclusive eu, tá, pessoal? Inclusive eu, não estou isento disso, não. Tá? E aí o que acontece? Eu sempre converso com a minha esposa, dizendo assim, rapaz, a gente faz algo que não é correto. Nós bebemos água que não é filtrada nem fervida. Porque, vejam, a água que nós compramos de garrafão, ela é água potável. E as pessoas dizem, vou tomar água mineral. Na verdade, ela é água potável. Tá? A água mineral, vocês vão observar que aqueles que vendem água mineral, os garrafões da Indaiá, da Santa Joana, não são R$ 4 nem R$ 5. Eu acho que um garrafão de água mineral da Santa Joana hoje deve estar em torno de, no mínimo, uns R$ 15. Tá? Então, ali é água mineral. E muitas dessas águas que nós consumimos, elas vêm de fontes, tá? Aparentemente limpas, mas que não têm um acompanhamento curto na sua qualidade. Em que sentido? Bom, eu digo isso por conhecimento e vocês podem complementar aí também. Algumas empresas que fornecem água mineral, como a Indaiá e outras águas minerais famosas aqui em Pernambuco, elas fazem o teste da água diariamente. Todos os dias,
o lote da água que sai, ele é testado no laboratório que existe dentro da própria empresa, tá? Então, e esse é um dos motivos do preço ser mais alto. Enquanto que algumas águas que nós compramos, a água é testada uma vez ao ano, tá? Então, a água, sei lá, vai ter o órgão de fiscalização, a Anvisa, CPRH, etc., ela vai lá e verifica a análise da água. Aí o cara diz, ó, fiz a análise da água no dia 15 de janeiro, tá? E a água deu boa, excelente. Pronto. Aí a fiscalização volta lá depois de um ano. Observem que um manancial, pessoal, uma fonte de água subterrânea, ela pode se contaminar de um dia para o outro, tá? Principalmente nas regiões onde tem água mineral, onde há uma exploração da água mineral, normalmente você tem vizinhanças, algumas próximas, outras não tão próximas, dependendo da fonte, onde existem poços, né, que são cavados para as pessoas usarem água. Isso tem diminuído bastante, mas ainda existem, porque, como vocês sabem, a falta d'água não é algo incomum aqui na região metropolitana. E aí o que acontece, pessoal? Imagine que alguém cavou um poço numa casa, e esse poço está no mesmo lençol freático de uma água potável que uma empresa explora aqui. E nesse poço, de repente, alguém deixou cair a bateria de um celular dentro. Caiu um celular dentro do poço e o cara não se deu o trabalho de ir lá tirar. Uma bateria de celular, pessoal, pode contaminar todo o lençol freático. Então, o que acontece? Hoje, a empresa que explora a água fez o ensaio da água, não está contaminada. O poço próximo, que usa o mesmo lençol freático, foi contaminado, eu dei esse exemplo do celular, mas pode ser fezes, pode ser outras coisas, e contaminou o lençol freático. Então, a partir do segundo dia após a análise, o lençol freático começou a se contaminar e você continuou comercializando aquela água. E só vai detectar um problema na próxima análise daqui a um ano. Então, vejam que isso é um cenário bem complicado, tá? Lógico que eu criei um cenário aqui, mas existem diversos elementos, pessoal, que podem contaminar o lençol freático. Então, eu falei aqui de um poço, mas, por exemplo, uma fossa, ela vai infiltrar, e dependendo da profundidade da fossa, ela vai infiltrar e vai contaminar o lençol freático. Eu já vi, em Camaragibe, onde eu morei muito tempo, pessoas que cavaram poço, usavam dessa água, e de uma hora para outra, alguém resolveu transformar o poço, vejam que absurdo, o cara transformou o poço numa fossa. Então, assim, é algo que você diz assim, rapaz, é muita insanidade. Ele tinha um poço onde tirava água, esse poço começou a dar menos água, houve algum problema que secou. E aí o cara pegou, secou, eu vou aproveitar esse buraco, é enorme, né? 10 metros, 8 metros, 7 metros de profundidade, e o cara transformou esse poço numa fossa. E aí o que acontece? Quem garante que essa fossa, uma vez transformada, o caminho onde vinha a água, agora está indo água contaminada de fezes e pode chegar ao lençol freático. E aí, esses são problemas que existem, são reais, tá? E podem acontecer. E aí o que acontece? Na maioria das casas da gente, a gente nem bebe água fervida nem filtrada. Esse é um elemento. Caio está colocando aqui, essa contaminação é para ambos, tanto para o poço artesanal, quanto esse de 7 a 8 metros. Certo? Perfeito. Verdade, Caio. A contaminação é para ambos, tá? Um poço, né? Um poço artesanal, né? Como eu falei, esse que é largo, né? É largo e você desce lá a canequinha para pegar água lá embaixo. Esse poço pode sim fazer uma contaminação. Da mesma forma, o poço artesiano. O poço artesiano, como ele tem um diâmetro menor, ele tende, né, a não ter muitos problemas de contaminação, mas vai depender muito de como vai ser utilizado. Então, assim, beber água filtrada ou fervida, eu diria que aqui para nós é muito difícil por conta desse hábito que nós desenvolvemos, de beber água potável. Tá? Beber água potável. Alguém já teve problemas com água?
com consumo de água em algum local? Não, acho que Não, né? Às, às vezes você viaja e toma uma água contaminada e você tem diarreia, né? Que é um caso muito comum. Você pode ter diarreia. Tá? Eu conheço pessoas, um amigo meu que é alemão, que ele teve um problema de infecção intestinal e o diagnóstico que ele teve foi que ele consumiu água contaminada. Ele estava numa viagem no Egito e consumiu água contaminada. Tá? Então, quando ele veio aqui no Brasil, ele era cheio de dedos para consumir qualquer coisa. Tranquilo, Timóteo, tá? Sem problemas. Timóteo está informando que vai sair um pouquinho mais cedo, porque vai resolver um problema. Mas eu vou deixar aqui gravado, tá? Hoje à tarde ainda eu posto no AVA essa aula gravada. Outros elementos importantes, vejam. Principais medidas higiênicas para evitar verminose, tá? Não ingerir carne crua ou mal cozida. Quando eu fiz esse slide, eu pensei em incluir saiu até incluir aqui, ó. Eu pensei em incluir também não ingerir peixe cru, né? Mas aí podia soar meio preconceituoso com quem gosta de comer sushi, tá certo? Mas a ingestão, pessoal, de carne crua ou mal cozida, ela gera diversos problemas, né? Então, por exemplo, a carne crua ou mal cozida, mal preparada, ela, historicamente, pode transmitir uma verminose chamada solitária, né? Que, no caso da carne bovina, é a Taenia solium, que causa a solitária, e se for carne de porco, a Taenia saginata, que é uma verminose que se instala no intestino e causa diversos problemas. Eu diria que nas regiões metropolitanas, é muito difícil você encontrar pessoas que tenham esse tipo de doença hoje, até porque, no geral, as pessoas, a carne que nós consumimos hoje, ela vem de fontes, seguras, né? Que são carnes fiscalizadas. Com relação ao aqui, o sushi, nós vivemos aí, nos últimos anos, diversas divulgações de pessoas que se contaminaram com verminoses porque estavam consumindo sushi, que é feito com peixe cru, né? E esses peixes crus estavam contaminados com verminoses, que eu não sei o nome agora, mas as pessoas, era uma verminose, como diz no dito popular, uma verminose braba, né? Porque as pessoas consumiam e em poucos dias apresentavam problemas seríssimos de saúde, tá? Então, assim, o consumo do sushi, de peixes que não tem uma origem clara, ou esses peixes estão contaminados, e aí você não tem como saber, né? Você não vai levar para um restaurante, para uma temaqueria, um microscópio da carne antes de comer, né? Então, assim, coma com ressalvas, né? Coma com ressalvas. Eu não sou fã, mas quem come com ressalvas, tá? Lembrando de que esse problema de carne crua ou mal cozida é bastante complicado. Perfeito? Proteger alimentos contra moscas e outros insetos. Isso aí é básico, né? Isso aí é básico. E, assim, é algo complicado, né? Também complicado. Por quê? Se você vai numa feira livre, eu gosto de feira livre, e existem feiras livres onde, principalmente, carnes ficam expostas. E o vendedor, quando está com disposição, quando está disposto, ele espanta as moscas. Quando não, as moscas ficam lá pousadas, né? Repousando e pondo ovos, tá? Nas carnes. Então, assim,
comprar carnes de boa procedência, também ela vem em sintonia com não comer ou ingerir carne crua. Tá? Eu estive, pessoal, na cidade de Floresta, já faz algum tempo, faz mais de 20 anos, não sei como é que está hoje. E em Floresta, eu vi uma coisa muito interessante. Por que interessante? Porque se você já leu, né, ou se você tiver a curiosidade depois do que eu falar aqui, for ler o livro de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, ele fala de muitas, da cultura, né, das diversas culturas que nós encontramos nos municípios aqui de Pernambuco. E uma delas, que eu achei, quando eu li o livro, achei tão engraçado e achei impossível daquilo ser verdade, era de pessoas que iam no frigorífico, compravam a carne, e a carne não era embalada, ou seja, não se colocava numa sacola ou num papel de embrulho dentro da sacola para a pessoa levar. A carne, a pessoa comprava no frigorífico desse de rua, e para levar, o vendedor enfiava um barbante na carne e a pessoa segurava a carne pendurada com a mão, né, através do barbante até em casa. E eu achei isso no livro bem interessante e nunca tinha visto. Algum tempo depois eu viajei até a cidade de Floresta e, como eu gosto de Feira Livre, fui até a Feira Livre no dia e fiquei abismado quando eu vi aquele cenário. As pessoas compravam carne, no balcão da feira, né, o pessoal tinha acabado de abater o boi assim do lado, a carne ainda estava tremendo em cima do balcão, e o cara dizia, eu quero esse pedaço aqui. O cara cortava a carne, pesava, o cliente pagava ao vendedor que manipulava a carne, pegava no dinheiro também, e para levar a carne, o cara pegava um barbante, enfiava com arame sujo, que ficava ali em cima do balcão mesmo, enfiava o arame, amarrava o barbante e a pessoa levava a carne pendurada na mão. Então, assim, eu não sei como é que está hoje, né? Não sei se isso acontece ainda hoje. Porque essa cena eu vi já tem mais de 20 anos. Eu acho que foi no ano de 97, 98... Não, minto eu, foi em 93. 93 eu vi essa cena, então já faz algum tempo, né? Já faz quase mais de 30 anos, na verdade. Então, o que acontece? Quase 30 anos. Então, o que acontece? Isso era um cenário. Então, você imagina essa regra aqui de proteger os alimentos contra moscas e outros insetos. Né? As moscas lá, elas ficavam voando na feira ali, pousando na carne o tempo todo. Caio está dizendo aqui, ó, vai assar mesmo, o fogo mata. Bom, se for bem passado, né, eu diria que mata. Mas a ciência prova que alguns micro-organismos, eles sobrevivem mesmo a temperaturas elevadas. Então, tem que ter cuidado com relação a esses alimentos. Bom dia, professor. É a questão também da formiga, né? Muitas vezes, assim, o povo inocente a formiga dizendo que é bom para a vista, né? Mas, na verdade, onde a barata anda, a formiga também tá lá andando, né? Otton, perfeita colocação. Perfeita colocação. A formiga, ela anda, na verdade, por todos os ambientes que você imaginar. Então, você imagina uma formiga que está em cima da mesa, passando ali no alimento, ela veio de um buraco que dava acesso ao esgoto, dá acesso à fossa, e nesses locais que passam todo tipo de animais. Então, aí, muito bem lembrado. Né? Vale a pena, nesse slide aqui, moscas e outros insetos, e aí destacar aqui a formiga. A formiga. Verdade. Mas também você nunca viu cachorro usando óculos, viu? Já viu cachorro usando óculos, Caio? Veja, a questão, pessoal, da formiga, né, dos insetos de uma forma geral, eles caminham por diversos locais e eles vão trazer nas patinhas deles diversas doenças. Se foi comprovado, tá?
que várias infecções hospitalares eram causadas pela presença de formiga. Então, hoje, os hospitais, eles têm um protocolo de tentar eliminar as formigas em suas instalações, mas é muito difícil, porque elas se reproduzem muito, muitas delas se habituam com venenos, e a exterminação da formiga é algo muito difícil, tá? Muito difícil. E, logicamente, tem algum adepto aqui de consumir tanajura? Alguém gosta de tanajura aí? Tá na época. Pelo jeito, o pessoal não gosta de tanajura, não. Vocês não são pernambucanos. Pernambucano gosta de tanajura, uma tanajurazinha assadinha, no azeite, com uma farinhazinha, é muito bom. É muito bom. Lá em Pesqueira, como eu disse para vocês, eu passei um tempo trabalhando em Pesqueira, e o pessoal vendia a tanajura de litro lá, tá? E era cara. Eu acho que era quase R$20 um litro de tanajura. Eu comprei umas 2 vezes para matar a saudade da infância, viu, Joalisson? Vejam, o outro ponto aqui é andar com os pés calçados, ó, andar com os pés calçados, né? Em especial na rua. E aí, pessoal, vem um outro detalhe importante, que é uma faca de 2 gumes, tá? Por quê? O ideal, veja, a condição ideal é você anda calçado no meio da rua e, ao chegar em casa, você tira aquele sapato para que você não entre trazendo a sujeira da rua para dentro de casa. E isso é algo extremamente complicado. Por quê? Você vem da rua, calçado, abriu a porta, você entra dentro de casa com o sapato e vai tirar, provavelmente, o sapato lá no quarto ou na sala. Então, você acabou de contaminar ali. E isso é bastante complicado. Caio, o que é que sua mãe diz, Caio? O que é que sua mãe faz? Ela tá certa, viu, Caio? Ela tá certa. Ela é sábia. Sua mãe é uma mulher sábia. Pode ter certeza disso. Tá? Por quê? Porque, vejam, você está na rua, você pisou em fezes de animais, sujeira, água de fossa, você pisou em tudo isso. Seus pés estavam protegidos. Porém, se você entra dentro de casa com esse sapato que veio dessa contaminação, você está trazendo a sujeira de fora para dentro de casa. Se você fica descalço, toda a proteção que você teve lá fora, você trouxe para dentro de casa e acaba contaminando as pessoas. Então, assim, qual seria, né? O ideal seria você estabelecer, aí eu vou usar o termo que está em voga hoje, né? Você estabelecer um protocolo de, ao chegar em casa, tira o sapato, mas não só tirar o sapato, é tirar o sapato e, de alguma forma, limpar a sola do sapato. Então, o ideal seria estabelecer esse protocolo. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de irem num criadouro de galinha, ou um criadouro de frango, como queira chamar, tá certo? Para você entrar no ambiente onde os frangos são alimentados, são desenvolvidos, tá? Existe um protocolo imenso, tá? Primeiro, vejam que eu digo que o protocolo para entrar nesse ambiente, ele é mais rígido do que para entrar no UTI. Vocês imaginam? Então, para você entrar no aviário, você não entra com a roupa que você veio da rua. Você chega, você tem que tirar a sua roupa, você tem que se higienizar, aí você vai colocar a roupa que está lá, higienizada, para você poder entrar dentro do aviário. E, vejam, o protocolo é extremamente rígido para não contaminar os frangos. Porque se um frango contamina, a doença se dissemina pelos frangos de uma vez só e sai matando um monte. Então, vejam, isso é o cuidado para entrar dentro de um aviário.
tá? Inclusive, o barulho é controlado. Então, vejam que isso é bastante sério. E eu acho isso curioso, por quê? Porque nas UTIs dos hospitais, infelizmente, eu vi cenários, onde o médico, ele vem da rua com jaleco, vem trazendo um saco, um refrigerante e pizza e entra no ambiente de UTI. Eu já vi esse cenário em alguns hospitais aqui. Tá? Então, vejam que é uma coisa meio e até paradoxal, né? Mas isso é uma realidade. Tá? Então, vejam, para evitar a verminose, uma das soluções é andar calçado. Tá? Andar calçado, andar com os pés protegidos, para que você não se contamine lá fora. Nutrição. Esse é um outro problema. Os cuidados com a nutrição podem evitar ou reduzir muitos problemas de saúde. Tais cuidados incluem a escolha dos alimentos, o que e o quanto se come, o preparo, aí vem a armazenagem e outros aspectos de higiene, e o ambiente, que implicam também os aspectos higiênicos. Esses 3 pontos serão importantes para que você possa alimentar-se corretamente para ter uma vida saudável, tá? Então, quando a gente fala de escolha dos alimentos, tem pessoas que simplesmente dizem, eu não como verdura e não comem frutas. Isso é extremamente preocupante e perigoso, tá? Consumir verduras devidamente limpas, né? E frutas, ele é necessário para o bom funcionamento do organismo. Eu acho que isso é um dos poucos conceitos que é generalizado em todas as classes. E consumir elementos ricos em gordura, ricos em sal, ricos em pimenta, gera problemas bastante graves. Tá, pessoal? Aqui, a gente colocou uma frase bem discreta, que é menos calorias e mais anos de vida. Aqui eu tenho um triângulo aqui, que traz os elementos que devem fazer parte de uma dieta. Estou aqui aumentando aqui. Então, aqui nós temos aqui na base da pirâmide, o que são chamados de carboidratos complexos. Então, temos aqui, cereais, pães, raízes, tubérculos, batata e mandioca, alimentos com fibras, preferivelmente integrais, que são fontes de energia e são metabolizados lentamente. Vejam, nessa base da pirâmide aqui, eu não sou nutricionista, tá? Mas nessa base da pirâmide aqui, tá? Eles trazem esses elementos, chamados de carboidratos complexos, que eles são metabolizados lentamente. O que é que significa isso? Significa dizer que você vai se alimentar e vai ficar saciado por mais tempo. Ou seja, a sensação de fome vai demorar, tá? A chegar novamente. Aqui, nós temos aqui as hortaliças e frutas. Esses elementos, eles são fontes ricas de vitaminas e sais minerais, são responsáveis por funções vitais e para regular o organismo. Visão, o pensamento, a memória. A vitamina C, por exemplo, reduz o colesterol. Então, vejam, o consumo de hortaliças e frutas, de forma regular, ela vai fazer com que o seu organismo funcione, inclusive o seu pensamento, a sua capacidade de concentração. Então, o que acontece? Hoje, nós vemos um cenário cada vez maior de pessoas impacientes, né? Pessoas que não têm paciência, pessoas que não conseguem se concentrar. E aí vai para psicólogo, vai para psiquiatra, toma remédio controlado, e talvez, de novo, eu não sou médico, talvez uma mudança nos hábitos alimentares, substituindo, por exemplo, Caio, o biscoito recheado, por uma manga, por uma banana, por
no almoço, uma salada com alface, tomate, cebola, pimentão, talvez isso fizesse uma mudança no comportamento mental da pessoa com o hábito alimentar e sem precisar tomar remédios de tarja preta, né? Porque, infelizmente, quando a gente vai para esses médicos, né, o tratamento imediato é os remédios com base em tarja preta, que causam diversos outros efeitos colaterais. Então, vale repensar, né? Como a gente vem falando desde ontem, repensar os nossos hábitos, repensar a nossa vida constantemente, tá? E eu digo ainda mais, pessoal, o consumo de hortaliças e frutas, você pode ir adotando na sua dieta de forma gradativa, temperando a gosto e inserindo ela gradualmente e aumentando cada dia mais o número de frutas e hortaliças, porque é possível que chegue um momento que você vai ao médico e vai dizer, olha, meu amigo, se você não parar de comer gordura, se você não parar de comer biscoito recheado, se você não parar de comer pão, você vai bater as botas amanhã. Você vai para a cidade de pé junto amanhã. Então, você vai ser obrigado a consumir coisas que você não gosta, mas que vai fazer bem para a sua saúde. Então, o que é que eu sempre sugiro? Eu não gosto muito de verdura, mas como alguma verdura, vá devagarzinho, acrescentando as verduras, as frutas, as hortaliças, de maneira devagar e de acordo com o sabor e o tempero que você vai gostar. Isso vai fazer com que você desenvolva hábitos mais saudáveis, tá? Nesse outro pedacinho da pirâmide, nós temos as proteínas, os leites e derivados, carnes e ovos e também as leguminosas. As leguminosas aqui está exemplificando, então, o feijão, a soja, mas pode entrar também o grão de bico, tá? E outros elementos. Ervilhas, feijão, soja, grão de bico, firmam e restauram o tecido dos músculos e das células. Eles estimulam a produção de hormônios, enzimas e anticorpos que combatem as infecções. Por fim, está aqui no topo da pirâmide, nós temos aqui os alimentos mais calóricos. Os óleos, gorduras, manteiga, nozes, açúcares e doces, que são absorvidos rapidamente. As gorduras não devem ser eliminadas, pois ajudam na assimilação de sais minerais e vitaminas. Lubrificam, isolam e protegem os órgãos internos. Evite a gordura saturada, que aumenta o nível de colesterol do sangue. Então, o que acontece? Nessa coluna aqui, o ideal é você fazer um balanço, tá? E não deve eliminar a gordura, mas, na verdade, evitar gorduras saturadas. O que são gorduras saturadas? As frituras, né? Os elementos que são fritos, eles saturam a gordura. Por exemplo, se recomenda muito consumir azeite, tá? Mas aí o detalhe, o azeite tem que ser consumido cru, ou seja, você pega a salada e pode temperar com azeite, a salada com azeite e sal, e você vai consumir um bom alimento. Você fritar alguma coisa com azeite, melhora o sabor, mas você perde as qualidades do azeite, tá? E aí um detalhe, né? Não sei se vocês consomem azeite, mas normalmente você vai comprar um azeite, você tem um azeite que é chamado azeite virgem. Alguém sabe dizer o que é um azeite virgem? Alguém pode contribuir aí? É virgem de gordura, essas coisas. Como fosse zero gordura. Não é não.
Não é isso, não. E aí, alguém sabe o que é um azeite virgem? Vamos lá, eu sei que tem gente que sabe. Estão com vergonha de falar. Podem falar aí. O que é azeite virgem? Silêncio. Silêncio sepulcral aí. Pode pesquisar no Google. Eu vou falar da água, depois eu volto para o azeite. Enquanto vocês pesquisam. Vejam, a água, tá? A água, ao natural, em frutas e legumes. A água não faz parte da pirâmide alimentar, mas ela é fundamental para o ser humano. 2/3 do nosso organismo, ele é constituído de água. Ela é necessária para quase todas as funções: digestão, regularização de temperatura, transporte de nutrientes, remoção de dejetos. Se recomenda de beber 6 a 8 copos de água por dia. Os nutricionistas, eles orientam a ingestão de, no mínimo, 2 litros de água ao dia. Esse volume, ele pode ser água pura, né, água pura, propriamente dita, mas pode ser também uma água que você absorve através de sucos, através de suco, tá? Através do café, que tem água, através de chás. O ideal é você fazer um mix para você conseguir fazer a ingestão desse volume aí. Gabriel Rodrigues, ele trouxe aqui, ó. Perfeito. O azeite é virgem porque é extraído por métodos físicos. Bom, tá quase completo, Gabriel. Veja, só para a gente entender. O azeite, pessoal, ele é virgem porque o azeite virgem, ele é assim chamado quando ele é extraído, veja, ele é extraído sem que a azeitona, da qual se extrai o azeite, que é da oliveira, na verdade, né, sem que ele seja aquecido. Então, por exemplo, se pega a oliva, né, que é a fruta da oliveira, que é a azeitona, para a gente, não essa azeitona que dá aí roxinha, é um outro tipo de azeitona, e ela é prensada. Quando ela é prensada, sai o azeite. Esse azeite, né, ele é chamado de azeite virgem porque você não submeteu aquele elemento ao calor. Então, esse é o azeite virgem, tá? Quando você... E aí, o que acontece, pessoal? Pega-se a oliveira, se prensa, se colhe o óleo que sai dela. É o azeite virgem. Porém, ainda tem óleo lá, ainda tem o azeite. O que é que se faz? Se eu pegar e prensar mais, eu aqueço, porque a própria pressão vai gerar calor. Então, esse azeite ainda é virgem, mas não é extra virgem. E se eu precisar extrair todo o óleo daquele elemento, o que é que eu faço? Eu aqueço o restante e aí eu tiro o restante do óleo. Aí esse azeite que levou calor, ele não é mais virgem, ok? Então, o azeite virgem, ele é extraído por um processo de pressão ou de compressão, e aí eu tiro o óleo dele, e aí ele sai um azeite virgem, porque ele não levou temperatura, ele não foi aquecido para liberar o óleo, tá? Vários óleos que nós usamos, eles são extraídos por um processo de aquecimento. E aí, nesse processo de aquecimento, você acaba destruindo as propriedades do azeite. Captaram? Pessoal, eu vou pedir um minutinho aqui, eu vou aqui ao toalete e volto num minutinho para continuar a conversa com vocês, tá bom? Volto já.
Voltei. Tranquilo. Vamos falar agora do SESMIT. Vocês já viram falar do SESMIT? O que é o SESMIT? Vejam, são os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Tá? Então, a segurança do trabalho, saúde, né? Medicina e segurança do trabalho, ela é toda gerenciada em função das NRs que eram emitidas pelo Ministério do Trabalho, hoje emitidas pelo Ministério da Economia, na Secretaria, através da Secretaria do Trabalho, né? Ou seja, o governo atual ele transformou o Ministério do Trabalho numa secretaria do Ministério da Economia. Então, o que acontece? Segundo a NR4 do Ministério do Trabalho e Emprego, todas as empresas privadas e públicas, órgãos públicos de administração direta e indireta e órgãos dos poderes legislativo e judiciário que possuem empregados regidos pela CLT deverão manter serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, SESMIT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. O dimensionamento do SESMIT depende da gradação do risco da atividade principal e do número total de empregados da empresa. Então, o que é que a NR4 diz? Ela diz, se vocês têm vários trabalhadores aqui, em regime de CLT, você precisa ter uma equipe, tá, de serviços especializados de engenharia de segurança e em medicina do trabalhador no local de trabalho. Então, os serviços especializados de engenharia de segurança e medicina do trabalho, eles vão ter, em função do número de empregados, tá? Vai ter uma definição de grau de risco, tá? Grau de risco, e aqui ele define quais são as equipes que devem existir em função do número de empregados, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma empresa de 50 a 100, tá? 50 a 100, e a minha empresa for de risco 1, eu não preciso ter nenhum desses elementos aqui, tá? Agora, se o meu risco for 4, aí eu preciso ter pelo menos um técnico de segurança do trabalho, tá? Então, vejam, por exemplo, hoje, aqui em Recife, existem condomínios, né? Um condomínio residencial que precisa ter, que é obrigado em ter, o técnico de segurança do trabalho. Vejam que é uma evolução, né? Você tem condomínios aqui com 12 torres, mais ou menos, e que tem um técnico de segurança do trabalho. À medida que você tem o aumento aqui, de 101 a 205 funcionários, se for risco 1 ou 2, tá? Não precisa ter essa equipe. Se for risco 3, eu preciso ter um técnico de segurança do trabalho. Se for risco 4, aí eu tenho técnico de segurança do trabalho, no mínimo 2, engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho, tá? E assim sucessivamente, ou seja, vai aumentando à medida que você vai aumentando a exigência e o número de profissionais que precisam compor essa equipe, à medida que você vai aumentando o número de funcionários, tá? E aí, pessoal, essa equipe, aí você vai perguntar, professor, quem é que vai determinar esse grau de risco, tá? Então, o que acontece? Existem várias empresas, inclusive o SESI, que ele faz a análise de risco da empresa e faz o trabalho para categorizar a empresa nesses graus de risco, que envolvem
o tipo de serviço, iluminação, os riscos físicos, biológicos e químicos, que a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. Então, primeiro é feito um estudo, né, por uma empresa, que vai caracterizar qual o grau de risco daquela empresa. E uma vez caracterizado o grau de risco, se vai para essa tabela e dizer, ó, tu tem aí de 1.001 a 2.000 funcionários na tua empresa. Então, você vai ter que ter, no mínimo, isso aqui. Observe, pessoal, que elas trazem o mínimo, tá? Ou seja, eu posso ter uma empresa com 10 funcionários e dizer, não, eu vou colocar um técnico de segurança do trabalho. Então, por exemplo, empresas que trabalham na área de energia solar, instalando painéis, fazendo instalações de sistemas fotovoltaicos. Na minha opinião, essa empresa precisaria ter um técnico de segurança do trabalho para acompanhar as obras de montagem, que vão trabalhar em altura, vão precisar estar usando capacete, cinto de segurança, botas isolantes, tudo isso. Então, assim, o técnico de segurança do trabalho, ele poderia estar orientando, supervisionando esses trabalhos no sentido de garantir a segurança do trabalhador e o cumprimento das regras, tá? Mesmo não tendo um volume grande de trabalhadores, tá? Então, o número, a existência dos serviços especializados em segurança, em engenharia de segurança e medicina do trabalho, essas equipes eram compostas de acordo com o grau de risco e com o número de funcionários, tá? O Programa de Controle Médico Ocupacional, o PCMSSO, é um programa de controle médico de saúde ocupacional criado pela Portaria número 24, de 1994, que alterou a NR 9, prevendo a obrigatoriedade da elaboração e implementação do PCMSO pelos empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, com o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto de seus trabalhadores, independentemente do grau de risco a que os trabalhadores e empresas estão expostos. Então, vejam, esse PCMSO, tá, é justamente o que precisa ser feito para definir o grau de risco, mas também para definir o grau de segurança dos trabalhadores. Todos os anos, a empresa deve emitir um relatório informando todas as ações de saúde realizadas na organização, que deve ser apresentado e discutido na reunião da CIPA. Então, o relatório deve especificar os setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados normais e o planejamento para o ano seguinte. Então, vejam, anualmente, as empresas, observe que ele não diz o porte, ou seja, são empresas de qualquer porte, elas devem fazer exames médicos periódicos em seus funcionários para acompanhamento da saúde dos mesmos, tá? Então, dependendo da atividade, por exemplo, quem trabalha com call center, a empresa vai ser obrigada a fazer anualmente, exames auditivos, né? Exames de audiometria dos funcionários, exames com otorrino para verificar as condições da voz, né, que eles usam o instrumento, a voz como instrumento, e esses exames devem compor o relatório do PCMSO, tá? Então, os exames, eles vão variar de acordo com a natureza da operação, tá? Então, dependendo do tipo, você vai acrescentar exame de vista, exames audiométricos, exames na garganta, exame de sangue, exames de pulmão. Isso vai variar de acordo com o tipo de empresa. Perguntas?
O PCMSO, ele deve ser de caráter preventivo, efetuando o rastreamento e diagnóstico precoce dos problemas de saúde relacionados com o trabalho, inclusive de natureza subclínica. Além disso, deverá servir para a constatação de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Então, vejam, pessoal, o PCMSO, ele é tão importante e interessante porque eu já tive a oportunidade de estar à frente, né, de gerir uma empresa, e no laudo, né, do PCMSO de um determinado ano na empresa, tinha uma informação interessante. Haviam 3 pessoas na minha equipe que estavam com sinais de desnutrição. Vocês imaginam? As fazer, professor, o que é que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver, né, com a gestão de pessoas. Né? Você faz um PCMSO e, se bem feito, você consegue chegar a esse tipo de diagnóstico. E, logicamente, enquanto gestor, você precisa tomar ações para minimizar esses problemas. Observem que a subnutrição ou a desnutrição, ela não tem uma correlação direta com a origem do trabalho, né? Ou seja, ela não tem uma correlação com o trabalho, mas ela tem uma relação com o desempenho do trabalho, né? Ou seja, ele não está desnutrido porque está trabalhando. Ele está desnutrido porque, de alguma forma, ele se alimenta mal, né? E aí a gente fez um programa, na época, sem citar nomes, que a gente não pode citar nomes, né, para não gerar constrangimento, para que as pessoas se alimentassem melhor. Então, chamamos o SESI, fizemos campanhas orientativas dentro da escola, mostrando a questão da necessidade do alimento correto, de não consumir muito açúcar, de tentar, pelo menos, comer de forma regular feijão com arroz e um pouco de salada e mais uma proteína animal. Então, isso, no ano seguinte, o laudo do PCMSO já tirou do mapa da empresa aquelas pessoas que estavam com desnutrição. Então, é um trabalho muito interessante, tá? É uma realizada dentro da empresa, muito interessante. Normalmente, quem faz a solicitação dos exames é o médico do trabalho, em função do tipo de trabalho que você desenvolve dentro da empresa, ok? Aqui tá só uma tabelinha, né? Uma tabelinha onde você tem os setores onde as pessoas trabalham, exame solicitado, o número de exames realizados anualmente, né? Se 1, 2 ou 3, o número de resultados anormais, o número de resultados anormais barra número de exames realizados anualmente, ou seja, é um percentual de exames para o ano seguinte. Tá? Na maioria das vezes, é pedido um exame anual. Tá? Agora, quando nesses exames aparecem alguma anomalia, aí nesses casos é recomendado a realização de exames no intervalo menor para acompanhar o desenvolvimento da possível doença. Acidentes do trabalho. Veja, o conceito, conforme dispõe o artigo 19 da Lei número 8.213, do ano de 1991, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Tá? Então, vejam, a imagem aqui traz um rapaz que deu uma martelada no dedo. Tá? É um acidente de trabalho. Tá? É um acidente de trabalho. Então, vejam, se provocar uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução
permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, esse é um acidente de trabalho. Quais são os tipos? Acidente típico ocorre na execução do trabalho. Então, por exemplo, Otton, eu não sei te responder essa pergunta. Otton está perguntando aqui, pessoal, se a COVID está sendo enquadrada como acidente de trabalho. Eu não sei te dizer com precisão, tá? Porque eu acredito que isso vai depender de uma análise e do tipo de trabalho que esteja sendo realizado. Então, por exemplo, se você é motorista de ônibus e você, como é serviço essencial, precisa trabalhar, acredito que, neste caso, o motorista de ônibus que pega COVID talvez seja enquadrado como acidente de trabalho. Tá? Isso, perfeito, Vitor. Aí o que acontece? Porém, por exemplo, se você trabalha num serviço administrativo, seu serviço administrativo foi transferido para o home office, como estou hoje aqui, e acredito que alguns de vocês também estão. E eu pego o COVID, então, nesse caso, não vai se caracterizar como acidente do trabalho, porque eu estou home office, justamente para me proteger e evitar a minha circulação, e, nesse caso, eu acredito que não se enquadraria como acidente do trabalho. Mas, sim, motoristas, profissionais de saúde, funcionários de supermercado, que estão trabalhando de forma regular e em contato com o público, no caso de contrair o COVID, acredito que seja talvez enquadrado como doença ocupacional ou acidente de trabalho. Eu acho que seria mais doença ocupacional, né, do que acidente de trabalho, tá? Então, ó, quais são os acidentes de trabalho? Nós temos o acidente típico, que é aquele que ocorre na execução do trabalho. Acidente de trajeto, que ocorre no percurso de residência para o trabalho ou vice-versa. Então, vejam, a legislação, ela define o que ocorre na execução do trabalho e aquele que ocorre no trajeto. Então, o tempo que você leva da sua casa até chegar na sua empresa, nesse elemento aí, se você sofre um acidente ali, mesmo que seja um acidente automobilístico, e desde que seja no percurso normal ou natural para você ir ao trabalho, será caracterizado como acidente de trabalho, tá? Eu gosto de ressaltar isso, pessoal, por quê? Porque, por exemplo, você regularmente para você sair do seu trabalho, para chegar em casa, você pega a Imbiribeira, né, regularmente. E você, num determinado dia, disse, hoje eu vou visitar a minha mãe. E sua mãe mora em Camaragibe. Se você saiu da rota, que é a sua rota normal, casa-empresa, saiu da sua rota e você sofreu um acidente, em alguns casos, tá, a justiça entende que não foi um acidente de trabalho e você não está acobertado, tá? Então tem que ficar atento a isso. O acidente de trabalho no percurso da residência para o trabalho ou vice-versa, ela será caracterizado se o acidente foi feito no percurso típico para o seu ida e volta para a sua residência ou ida e volta para a sua casa, ok? Doença ocupacional. Pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Então, uma doença profissional é aquela que é adquirida pelo exercício do trabalho. Então, por exemplo, eu conheci pessoas que desenvolveram uma pneumonia, quase tuberculose, tá? Onde ele perdeu as funções, uma boa parte das funções pulmonares, e essa pessoa trabalhava num frigorífico, e ele entrava e saía da câmara fria regularmente, tá? E essa pessoa, ele contraiu uma doença no pulmão por conta do choque térmico entre estar numa câmara fria que estava a menos 5, menos 10 graus, e ele fazia esse trabalho regularmente. Ele tirava a carne, colocava a carne, tirava a carne, colocava a carne, durante vários anos da vida dele. E aí ele desenvolveu
uma doença profissional. Da mesma forma, um profissional que trabalha com raio-x, né, com a máquina de raio-x, ele pode desenvolver uma doença profissional, tá? Alguns outros casos, no caso do motorista, por exemplo, ele pode desenvolver hemorroida, ele pode desenvolver hérnia de disco, ele pode desenvolver algumas outras doenças que podem ser caracterizadas como doença profissional, porque pelo fato dele trabalhar sentado muito tempo, ele pode forçar a coluna, ele pode ter um problema na bacia, ele pode ter vários problemas desse tipo. E a doença do trabalho, em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e como ele se relacione diretamente, tá? Então, ó, doença do trabalho. Então, você tem, às vezes, doença de ordem psicológica, tá? Dizem que um dos trabalhos mais estressantes psicologicamente é o atendente de padaria. Eu achei até estranho esse relato que eu vi há um tempo atrás. Eu acho que motorista de ônibus é muito mais estressante. Eu também acho. Também acho, João. O de policial também, perfeito, de policial. Mas o da padaria, pode falar, Caio. Porque, assim, a taxa de suicídio é bem grande nessa área policial, porque Isso. é um trabalho que é muito complicado, assim, é questão de se envolver no problema dos outros e tal, e já ter seus próprios problemas, né? Essa questão. Perfeito, né? Mas deixa eu lhe dizer o porquê que no relatório falava do atendente de padaria. O atendente de padaria, ele é engraçado porque, assim, a pessoa chega e diz assim, chega um cliente, olha, eu quero o pão bem moreninho. Aí chega outro e diz, olha, eu quero um pão bem branquinho. Aí chega outro e diz assim, eu quero pão do bico. Aí chega outro e diz assim, eu quero pão que não seja de bico. Olha, eu quero o pão mais novinho. Eu quero o pão mais... o pão que já não está quente. Aí, segundo o artigo que eu li, ele relata que o atendente de padaria é uma das mais estressantes, porque são tantos os pedidos que chegam simultaneamente que o cara se estressa. Mas é indiscutível, pessoal, que motorista de ônibus que trabalha com atenção ao trânsito, com barulho do motor ao seu lado, passando marcha e ainda levando xingamento dos passageiros, não é, com certeza, um trabalho light, não. Né? Não é um trabalho light. E o de policial, obviamente, a natureza do trabalho policial é essa. Né? Edinaldo está colocando aqui os exemplos, né? 2 pães mais coradinho. Me dê o pão mais branquinho. Vai descer motor, vai subir motor, abre a porta motor, abre a traseira motor, né? E ainda tem hoje, no caso do motorista, aquele que também é motorista e trocador, né? Ou cobrador, como se chama aqui. Então, assim, é trabalho realmente estressante, tá? Perfeito. Pois é, João. Pois é, vai pegar o urso em casa, né? É muito estressante. São trabalhos que realmente são estressantes. Mas vejam, pessoal, quem trabalha na manutenção, aí falando aqui dentro da área de eletrotécnica, quem trabalha na manutenção, pessoal, é um trabalho extremamente estressante. Por quê? Eu digo, e tem um amigo meu que diz que as máquinas, elas são temperamentais. As máquinas são temperamentais. Como assim temperamentais? Eu disse, professor, saí ontem de tarde, as máquinas estavam funcionando perfeitamente. Quando chego hoje pela manhã, máquina 1 não liga, máquina 2 não liga, tem problema aqui, problema ali. Ele disse que é um negócio complicado. E quando ele não consegue resolver, quando não se consegue resolver, aí passa perto da máquina o coordenador de área. E aí? Já está resolvendo? A máquina volta a funcionar em quanto tempo? Daqui a pouco passa o gerente da fábrica. E aí?
Essa máquina vai voltar a operar quando? Tem muito pedido para sair. E o cara fica ali naquela pressão, tentando raciocinar e interpretar os circuitos da máquina para entender o que foi que aconteceu, qual a causa do problema. E o operador da máquina. E aí, já terminou? E aí, terminou? E aí, já terminou? E aí, o gerente, e aí, terminou? Vamos ter, rapaz, vá logo, que a produção tem que voltar a funcionar. E você lá, estressado, tentando descobrir o problema. Então, veja que não tem profissão light, não, tá? Profissão é sempre bronca pesada, tá certo? O trabalho em si, na maioria das vezes, é bastante estressante. Alguém aqui trabalha na manutenção elétrica, ou mecânica, ou manutenção de forma geral? Acidentes do trabalho. Caracterização. É necessário que se demonstre o nexo, essa palavra é uma palavra bonita, né? Nexo causal, tá certo? Entre o infortúnio, o acidente, e a atividade laborativa, o trabalho da criatura. Bem como a existência de lesão corporal ou perturbação funcional, que causa morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Tá? Então, ó, aqui está uma ilustração, né, de um acidente que ocorre dentro da empresa, apesar de estar sinalizado aqui, mas a pessoa escorregou e sofreu um acidente durante a execução do trabalho. Tá? Acidente do trabalho. Caracterização. Para fins de caracterização do acidente do trabalho, não tem importância de quem foi a culpa pela sua ocorrência. Tá? Então, não se busca o culpado. Né? Isso em termos conceituais. Tá? Teoria do risco social. O segurado terá direito à proteção acidentária, independentemente de quem ou que tenha dado causa ao infortúnio, ao acidente, ainda que ele mesmo seja culpado pela sua ocorrência. Nem mesmo diante de ocorrência de força maior, a proteção será afastada. Tá? Os agentes agressores de saúde, a classificação dos riscos. Ser humano e o meio ambiente estão em constante interação, ao mesmo tempo em que interferem na natureza. O homem também recebe os impactos do local onde vive e trabalha. Tá? Então, um exemplo aqui de as pessoas aqui na chuva, né? Um está com guarda-chuva e dois aqui estão sem guarda-chuva aqui, tomando um banhozinho para refrescar. Como é que os riscos são classificados? Tá? Eles podem ser provocados por elementos externos aos trabalhadores, como, por exemplo, os biológicos. Tá? Riscos biológicos, os riscos químicos e os riscos físicos. Tá? Então, por exemplo, risco biológico, né? A gente falou ainda há pouco aqui daqueles trabalhadores dos serviços essenciais que, apesar da pandemia, precisam estar trabalhando e em contato com pessoas. Então, risco biológico, né? Porque você pode se contaminar pelo vírus. Ainda nos riscos biológicos, você imagina os trabalhadores que trabalham na coleta de lixo. Eles têm não só esse risco, né, mas vou exemplificar, o risco biológico, porque dentro do lixo você tem dejetos de toda a natureza, né? E algumas vezes até dejetos de origem médica. Os químicos, os elementos químicos que você, porventura, vai trabalhar, podem causar problemas. Então, por exemplo, durante muito tempo, né, os professores, eles recebiam um adicional, chamado de pó de giz, porque eles escreviam com giz, e o pó do giz causava problemas respiratórios. Tá? Então, era um agente químico que existia na sala de aula. Né? Então, o professor recebia uma ajuda, né, um complemento salarial, por conta do risco ali na sala de aula. Por exemplo, quem trabalha em laboratórios de maneira genérica está sujeito a riscos químicos. E os físicos? Os físicos, por exemplo, você tem ali o exemplo, uma figurinha de um soldado no sol,
Mas, por exemplo, a Guarda Municipal, aqui em Jaboatão, até onde eu soube, eles recebem, cada um, kit com protetor solar para passar no rosto, nos braços, na execução do seu trabalho, bem como alguns funcionários do Correio recebem camisas UV e também recebem protetor solar para passar na face e nas mãos, porque o exercício do trabalho deles expõe ele a um risco físico. Riscos biológicos. Profissionais envolvidos. Coleta e reciclagem de lixo. Profissionais da área da saúde. Trabalhadores de matadores e curtumes. Profissionais do setor agropecuário. Profissionais que trabalham em esgoto e também em salvamentos. Então, não são todos, são alguns que ficam sujeitos a riscos biológicos. Riscos físicos. São tantos. Você tem aqui, ruído. Profissionais da indústria pesada e metalurgia. Normalmente tem muito barulho. Motorista. Trabalhador de terminais de transporte, ferroviários e aeroportos. Pressão atmosférica. Profissionais da aviação, mergulhadores, mineiros, operários nas escavações de túneis e metrôs. Temperatura, calor, fornalha, fundição, siderurgia, indústria de vidro, construção de estradas. E aí eu acrescentaria, que não está nessa lista, cozinheiro, né? Cozinheiro e seus ajudantes. Eles trabalham normalmente no calor, né? Por mais que se quisesse, não se consegue colocar aparelho de ar-condicionado na cozinha. Frio. Profissionais do setor de industrialização de pescados, alimentos congelados e frigoríficos. Oscilações térmicas. Pilotos de avião e pessoal de bordo, funcionários que trabalham em ambiente refrigerado ou aquecido em relação ao exterior. Aviação, operadores de raio-x, cientistas e pesquisadores. Vibração, operadores de perfuratrizes, motoristas, tanto de veículos de passageiro quanto de carga, tratores e outros. Ok, pessoal, como é que vocês estão? Está tudo sob controle? Com fome. São 10 horas da manhã, tá certo? A gente pode encerrar a nossa aula aqui hoje, tá? Nossa aula síncrona, e continuarmos na próxima segunda-feira. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Antes de encerrar essa aula, pessoal, eu queria só... Eu não sei se as pessoas estão aqui, mas vejo, ontem eu corrigi o trabalho que foi feito de missão e política da qualidade, tá? E aí o que acontece? Ontem, né, porque eu acho que algumas pessoas ainda vão fazer, ontem, 2 pessoas que colocaram o link lá na aba não foram aprovadas, porque o link que colocaram não abriu, eu não consigo ver, tá? Não sei se as pessoas estão aí, eu vou falar o nome deles, tá? Nós temos aqui Antônio Alves Valença Filho, tá? Então, dê uma olhada lá no exercício Missão e Política da Qualidade, que não veio nada anexo, né? Tem um link, não veio nada anexo. E lembrando que o exercício pede que você anexe um arquivo, que pode estar em PDF e tal, mas não coloque link da internet, porque os links de internet, pessoal, mudam. Então, por exemplo, alguém publicou um artigo hoje, mas amanhã ele apagou. Então, se você bota o link, eu clico no link, não abre mais nada, então, para mim, você não fez, tá? Então, são 2 pessoas aqui, Antônio Alves Valença Filho e Diego Cunha de Souza, tá? Esses 2 aí, o material que eles colocaram lá não foi possível de abrir, tá? Do mais, as pessoas que mandaram, tá? As pessoas que mandaram aqui o exercício, fizeram o exercício, está tudo aqui, em princípio, todos aprovados, a maioria com nota 10, né? O trabalho era bem simples, tá? Deixa-me ver aqui. Caio já corrigiu o seu também, viu, Caio? Já corrigiu o seu. Em princípio, eu achei tranquilo, tá? Essas orientações que eu estou dando aqui é referente à atividade Missão e Política da Qualidade.
É uma tarefa que o professor pede para você acessar um site de uma empresa e colocar a política, missão, visão, tá? Esse exercício. Natanael Augusto de Carvalho, está aqui. Minha preocupação é o seguinte, veja, eu tenho aqui um volume enorme de pessoas que não acessaram a atividade, tá? Eu vou falar o nome dessas pessoas, tá? Já respondo a você, tá, Joás? Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Para a gente poder agilizar. Eu vou falar aqui o nome das pessoas que não acessaram, tá? Vejam, as duas que eu falei primeiro, elas responderam, só que o material que está no AVA, eu não consegui acessar. Logo, não consegui corrigir, então não tem nota para ele. As pessoas que eu vou falar agora não acessaram, tá? E aí, se vocês se estiverem aqui, ó, se vocês conhecerem e quiserem mandar mensagem, as pessoas são essas. Eu vou falar o nome, o primeiro e o segundo nome, tá? Alain Maico, Bruno de Arruda, Bruno Renan, Elisângela Maria, Everton Macedo, Johnny Alisson, José Daniel, Josenaldo Manuel, Lucas Quirino, Luiz Fernando, Matheus Pereira, Natanael Santana, Nicolas Sá, Pedro Eduardo, Pedro Henrique, Ricardo José e Vinícius Leonardo. Tá? Na verdade, cara, é mais da metade da sala, tá? E assim, eu fico preocupado, pessoal, porque a aula é online, tá? A aula fica gravada, mas as avaliações precisam ser feitas, tá? E aí o que acontece? Às vezes, eu tenho uma experiência bastante com isso já, passa-se 15 dias, 20 dias, um mês, aí a pessoa entra e diz assim, professor, como é que vai ficar a minha situação? Eu disse, que situação? Isso não é porque eu fui reprovado em QSMS. Aí eu vou no meu card, isso mesmo, Natan, eu vou no meu card e verifico, bicho, tu não fez nenhuma tarefa. Professor, não tem como eu fazer, não. Aí eu disse, olha, daqui 30 dias já se passaram, fica difícil. E, na minha opinião, a minha opinião, pode não ser a opinião da gestão, eu acho injusto com quem participou, com quem fez Tranquilo, Heleno, pode sair. Bom trabalho para você. Com quem fez a tarefa no tempo, com quem participou, com quem assistiu a aula, e uma pessoa que não participou, não assistiu a aula, veio lembrar que estava pagando que é SMS daqui a 15 dias, eu acho injusto, mas o sistema às vezes permite, tá bom? As pessoas que eu falei são as pessoas que não acessaram, tá? O Bruno está na aula. Diga. Esses nomes aí que não acessou a avaliação final, né? Não, que não acessou a avaliação de missão e política da qualidade. A avaliação final, que eu disponibilizei desde ontem, tá? Ela está disponível para você responder até terça-feira. Então, eu não vou falar nada com isso. Eu estou falando... eu não entendi. Isso daí que não acessou seria qual? Aquelas duas atividades aí para entregar? O teu nome é Natanael Augusto, não é isso? Natanael Augusto, você respondeu essa questão aqui, beleza? Então, o seu nome está tranquilo aqui, já está com nota, está tudo beleza, no seu caso. Ok, Natan? Essa avaliação final, ela tem quantidade de vezes que a pessoa pode entrar, ou pode entrar quantas vezes quiser? Você tem 3 vezes para entrar e 2 horas para responder. Tá, obrigado. Nada, meu jovem. Tranquilo, pessoal. Então, assim, os nomes que eu falei aqui são pessoas que não fizeram nada, não acessaram, não fez nada. Então, assim, se vocês conhecem algumas dessas pessoas, e se elas estão cursando, você e puder dizer, bicho, a aula está acontecendo, tem tarefa para fazer e tal, e vai terminar terça-feira, para poder as pessoas entrarem e fazer, tá? Natan, tem um xará seu aqui, que é Natanael Santana Barbosa, e você é Natanael Augusto, não é isso? Natanael Augusto. Você está tranquilo, Natanael Augusto está livre, leve e solto, beleza? Passar o final de semana tranquilo, pensando em fazer a atividade final de avaliação. Tranquilo para vocês, pessoal? Podemos encerrar nossa aula de hoje. Eu agradeço, tá?
a atenção e participação de vocês, tá? A aula está sendo encerrada, mas fico à disposição de perguntas. O Google Meet, eu vou deixá-lo aqui aberto. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar, tá? Se eu souber responder, farei questão de responder. Se eu não souber responder, a gente pede ajuda aos universitários, tá certo? Então, agradeço a participação de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, se sair de casa, use máscara, tá certo? Eu quero todo mundo bem aqui na segunda-feira, firme e forte, tá bom? Um abraço a todos. Daqui a pouquinho eu estou postando esse vídeo no AVA. Um grande abraço a todos. Tchau, professor.